Opa, voltei. Bom, deixa eu voltar. Fica de olho agora, por isso não derrubam, tá? Eu voltei porque derrubaram a minha live. Os incomodados que se mudem, né? Tô um pouco me lixando, tem que falar a verdade. Então vamos lá. Eu tava nessa matéria aqui. Dá uma olhadinha aqui. Ao lado de uma comitiva de ministros e secretários, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez uma visita à região no sábado, dia 21 de janeiro. Ok? Em janeiro de 2021, 2021, enfim, e classificou a situação como desumana. Todo mundo viu a reportagem lá do Fantástico e tal, papapá, não é? O Ministério da Saúde anunciou uma série de ações para tentar controlar a crise, como a instalação de um hospital de campanha e o envio de insumos e profissionais de saúde. O que são insumos? São remédios, são faixas, soro, agulha, seringa, etc., não é? Já o Ministério da Justiça determinou a abertura de um inquérito para apurar o crime de genocídio na região. Vocês não falam isso não, hein, Cabo? Tava falando agora aí, que o Lula é genocida, antes do Lula entrar. Olha como é que estava lá a situação de Roraima, Tocantins, papapá, né? Crianças em crime de desumano, não é? Abandonam a humanidade, a crianças, a pessoas lá, ok? Muito bem. O governo calcula que não são 5 crianças, não, tá? Que estão querendo imputar agora ao governo Lula. Foram 570 crianças. 570 crianças Yanomami morreram nos últimos 4 anos. Isso antes do Lula ascender à presidência da República. No governo do fascista do Bolsonaro e a sua equipe e a sua corja e a sua trupe de políticos de direita, estúpidos, nojentos, desumanos, fascistas, ok? 570 crianças Yanomamis morreram nos últimos 4 anos. Mas como a situação dos Yanomamis chegou a este ponto, entenda a seguir: principais elementos que ajudam a explicar esse cenário de crise sanitária e o que está sendo feito para revertê-lo. Se a minha live cair aí, é porque estão derrubando, tá bom? Mas vamos lá. A maior reserva indígena do Brasil. Segundo o Instituto Socioambiental, o ISA, a terra indígena Yanomami é habitada por 8 povos, possui cerca de 26 milhões,7 mil habitantes, não é? E compreende uma área de 9,6 milhões de hectares, ou 26,7 mil habitantes. Vamos lá. Ela foi homologada e reconhecida pelo governo brasileiro em 1992, por meio de um decreto assinado pelo então presidente Fernando Collor, né, do PTB. O território está sendo localizado entre os estados de Roraima e Amazonas, e ao norte, na divisa de Brasil e Venezuela. Ok? Vamos subir aqui. Entre os povos que habitam o local estão os Yanomami e os Yekuana, os isolados da Serra da Estrutura, os isolados do Amajari e os isolados do Auares, fronteira, os isolados do Baixo Rio Cauaburis e os isolados Parauá e os isolados Surucucu, Cataroa. O ISA também destaca 4 riscos potenciais, problemas existentes na Terra. Indígenas Yanomami, os garimpeiros, os pescadores, os caçadores e os fazendeiros receberam apoio do seu presidente Jair Messias Bolsonaro. Entre essas ameaças, o garimpo se tornou uma das grandes preocupações dos habitantes da região e de especialistas no tema. O relatório Yanomami sob ataque, publicado em abril de 2022 pela Utucara, Associação Yanomami, e pela Associação Wanasedume Yekuana, com assessoria técnica do ISA, faz um balanço da extração ilegal de ouro e outros minérios nessa região. Sabe-se que o problema do garimpo ilegal não é uma novidade do TIY, ou seja, terra indígena Yanomami. Entretanto, sua escala e intensidades cresceram de maneira impressionante
Nos últimos 5 anos, dados do MAP Biomas indicam que a partir de 2016, a curva de destruição do garimpo assumiu uma trajetória ascendente e, desde então, tem acumulado taxas cada vez maiores. Os cálculos na plataforma de 2016 a 2020, o garimpo nas terras, não é? Nas terras indígenas de Yanomami, cresceu nada menos que 3.350%, aponta o texto. Isso significa que o governo Bolsonaro não moveu uma palha para combater a invasão dos grileiros, a desocupação de povos originários, assassinatos, homicídios, estupros e a falta de assistência médica, assistência humanizada a esses povos. Beleza? Porque o interesse dele era a grana dos grileiros, dos fazendeiros, agropecuário, não é? E, enfim, plantação e gado. Muito bem. O levantamento das associações mostra que, em outubro de 2018, a área total destruída pelo garimpo somava pouco mais de 1.200 hectares. Desde então, a área impactada mais do que dobrou, atingindo em dezembro de 2021 o total de 3.272 hectares. Continua a publicação, ok? Segundo os autores, há vários motivos para essa expansão, como o aumento do preço do ouro no mercado internacional, a falta de transparência na cadeia produtiva do ouro, fragilização das políticas ambientais e proteção de direitos dos povos indígenas e o agravamento da crise econômica e do desemprego no país, entre outros. O texto chama a atenção para o fato de que o garimpo dos dias atuais é uma atividade financiada por empresários com alta capacidade de investimento que concentram a maior parte da riqueza extraída ilegalmente da floresta Yanomami, inclusive os especuladores europeus que vêm aqui, ok? Por fim, o relatório das associações aponta que o avanço do garimpo sobre as terras indígenas está atrelado a perdas consideráveis na qualidade de vida dos moradores da região, com pioras nos indicadores de violência, saúde e suporte social. Atlas da Violência 2021, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que Roraima, onde fica parte da terra Yanomami, tem uma das maiores taxas de violência letal contra indígenas ao lado de Amapá, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Agora aqui, ó. E a saúde, não é? E a saúde? Em resumo, as associações indígenas da região apontam que o garimpo ilegal está relacionado a 3 impactos imediatos na saúde da população. Vamos lá. Em primeiro lugar, a atividade garimpeira ilegal está associada a maior incidência de doenças infecto-contagiosas entre as comunidades indígenas, em especial malária. Siqueira explica que os garimpeiros circulam por muitas áreas e costumam usar medicamentos contrabandeados que até minimizam os sintomas de malária, mas não eliminam o parasita do organismo deles. E aí vai. Eles acabam se tornando uma fonte de dispersão do patógeno, pois carregam o protozoário causador da doença para regiões que até têm um mosquito transmissor, mas estavam com a situação controlada, diz o médico. Em segundo lugar, a exploração dos minérios depende do uso de mercúrio, um composto tóxico que contamina a água e os alimentos consumidos pelas pessoas. A exposição a essa substância está relacionada a uma série de prejuízos à saúde, como doenças neurológicas e recém-nascidos. Bom, terceiro, as entidades relatam que a situação de insegurança generalizada, imposta pelo aumento de circulação de garimpeiros armados nas diferentes regiões das terras Yanomamis, tem causado transtornos ao atendimento e à saúde das comunidades indígenas, com total abandono de postos de saúde em alguns casos.
inclusive a ocupação das pistas comunitárias para a operação e abastecimento do garimpo. Também é comum a queixa dos desvios de medicamentos reservados para os indígenas, para o atendimento de garimpos. Siqueira acrescenta que, se a malária for diagnosticada e tratada em até 48 horas, desde o início dos sintomas, é possível reduzir a transmissão para outras pessoas. Mas isso não está acontecendo na prática. O garimpo desmobiliza as equipes de profissionais que não conseguem mais buscar os pacientes infectados e trazê-los para os polos de saúde. Relata. Quem garante a todos nós que isso não está acontecendo agora no governo Lula, mas por uma questão de guerra ou briga, picuinha política, para queimar o cara que está sendo o maior estadista do Brasil. O cara que enfrentou os Estados Unidos e Donald Trump de peito aberto, né, e costurou com outros países para você que é bolsonarista e que tem a sua empresa não ficar sem grana, não ficar sem dinheiro, sem condições, porque não tinha condições de pagar a taxação de 50% do Donald Trump. Quem garante que os seus companheiros bolsonaristas não estão fazendo isso agora, injetando grana em garimpeiros lá, desviando grana, desviando dinheiro, desviando vacina, não é? Para prejudicar o governo Lula. Ou vocês acham que nós somos besta, somos otários, somos idiotas? Vamos lá. Mas isso não está... Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais um pouquinho. A junção desses vários fatores engatilhados pelo garimpo, aumento de casos de malária, falta de acesso a comida ou água potável, redução de serviços de saúde, ajuda a explicar as imagens compartilhadas nos últimos dias, que mostram crianças, adultos e idosos desnutridos em estado crítico de saúde. O relatório publicado pelo ISA cita o exemplo do que aconteceu no polo base do Aratal, próximo ao rio Parima. Em 2020 foram realizados 11,2 mil atendimentos de saúde neste polo e em 2021 o número caiu para 2.800. Compararam os autores. Como consequência, diversos pacientes com doenças passíveis de tratamento tiveram o seu quadro agravado e alguns chegaram a óbito. Esse é o caso de um xamã de 50 anos que morreu na comunidade de Macuci, né? Iano, em outubro, por não conseguir atendimento médico. E também a situação de 2 crianças da casa Charuna, que morreram de malária em outubro, e de uma terceira criança da mesma comunidade, vítima de malária e pneumonia em novembro. Um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em maio de 2022 traz um panorama da situação da malária em 2021. As estatísticas revelam que o país registrou 145 mil casos de malária naquele ano. Desses 45 mil foram diagnosticados em terra indígena, uma queda de 5,4% em comparação em 2020. Já em áreas de garimpo foram 20,4 mil casos, com um aumento de 45,3% em relação ao ano anterior. Quando analisado esse incremento em áreas de garimpo, no ano de 2021, é possível identificar que o aumento foi de 119,3% em Rondônia, de 111,7% em Roraima, de 94,9% no Amapá, de 66,7% em Mato Grosso, de 14,8% no Amazonas e de 13,5% no Pará, calcula o levantamento. Já neste relatório, o governo admite a necessidade de desenvolvimento de estratégias específicas de prevenção e controle de malária no contexto de vulnerabilidade das áreas de garimpo. Bom, sinal de alerta ligado. Na última sexta-feira, o presidente Lula usou o Twitter para anunciar que faria uma visita à região. Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. Amanhã viajaria ao estado para oferecer o suporte de governo federal e, junto com nossos ministros, atuarmos pela garantia da vida de crianças Yanomami, escreveu.
Isso aqui foi o Lula quando assumiu a presidência da República, tá bom? Pela desgraça, pelo descalabro, pelo desprezo, pela morte na floresta que o Bolsonaro deixou lá com a sua equipe. E lembra que o ministro dele, do meio ambiente, estava desviando milhões e milhões em toras de árvore no desmatamento da floresta? Ah, vocês não falam nada, né? Ei, direita torta, não é? Vamos lá. Bom, continua aqui o presidente. Ainda na sexta, o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública de importância nacional neste território indígena. Na mesma decisão, não é? Na mesma decisão, foi criado o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para coordenar as medidas a serem empregadas durante o estado de emergência, incluindo a mobilização de recursos para o restabelecimento dos serviços de saúde em articulação com os gestores estaduais e municipais. Em nota, o governo detalhou que técnicos do Ministério da Saúde estão na região Yanomami desde janeiro. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda, AIRA, e outros agravos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, reafirmou nas redes sociais que a situação é grave, com 3 mortes de crianças entre 24 e 27 de dezembro e mais 11 mil casos de malária no ano passado. Ela fez parte da comitiva que foi até o local no sábado, dia 21 de janeiro, ao lado do presidente Lula e dos ministros Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, Wellington Dias, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Silvio Almeida, Direitos Humanos e Cidadania, Márcio Macedo, secretária-geral da Presidência, Sônia Guajajara, Povos Indígenas, e do general Gonçalves Dias, Gabinete de Segurança Institucional. Se alguém me contasse, né, que aqui em Roraima tinha pessoas sendo tratadas dessa forma desumana, como eu vi o povo Yanomami sendo tratado aqui, eu não acreditaria. Tive acesso a umas fotos essa semana que efetivamente me abalaram, porque a gente não pôde entender como é que um país que tem as condições deixar os nossos indígenas abandonados como eles estão aqui. É desumano o que eu vi, declarou o então, na época, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua comitiva de ministros e lideranças indígenas. Ele também fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Sinceramente, se o presidente que deixou a presidência esses dias, não é, em vez de fazer tanta motociata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse tão abandonado como está. Viu, cabo? Antes de falar do presidente Lula, pensa no seu presidente. Pensa no anicéfalo. Pensa no... Olha, pensa no mentecapto que vocês colocaram na presidência. Ai, ai. Bom, em um canal do aplicativo de mensagens Telegram, Bolsonaro classificou a fala de Lula como farsa da esquerda e disse que de 2020 a 2022 foram realizadas 20 ações de saúde que levaram a atenção especializada para dentro dos territórios indígenas. Continua mentindo ainda, né? E mente pra caramba. Bom, para Siqueira, a visita de vários representantes do governo federal no sábado foi muito bem-vinda. Trata-se de algo bastante forte para mostrar que medidas estão sendo tomadas e serão garantidas, avalia. Bom, próximos passos aí vai desenvolvendo os programas de governo social para com os povos originários do governo Lula, ok? Mas agora, quando você vê uma notícia dessa de que 5 crianças morreram porque o governo Lula não quis injetar, não quis comprar vacina contra a coqueluche lá para os índiozinhos Yanomamis. Quando você vê uma fake news dessa, você dá um conselho. Pode vir aqui, ó. Vem aqui, joga aqui que vocês vão saber a verdade. Não adianta colega meu de Boa Vista, do Roraima, não, viu, meu querido? Eu gosto de você, mas não adianta me mandar mensagem no WhatsApp, metendo o pau no Lula, que não vai rolar, não. Porque eu sei que lá no fundo você é bolsonarista, sim. Você é de direita, sim. Você não gosta nem de índio aí. E nem branco você é. Nem olho azul e loiro você é. Vamos lá.
Aí você vem aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no site aqui, ó. Notícia que está rolando. É verdade que o governo Lula é culpado por mortes de crianças e Yanomamis por não ter comprado vacinas contra a coqueluche? Olha o que o chat GPT, inteligência artificial, vai nos dizer. Que é formado por milhões e milhões e milhões de profissionais, de cientistas, médicos, professores, advogados, religiosos, tá aqui, políticos, vamos lá. Não! Ô cabo, ô bolsonaristas, tá aqui, ó, inteligência artificial com todo apanhado, recurso de informações precisas, tá bom? Tá aqui, ó. Vou repetir, notícia que tá rolando. É verdade que o governo Lula é culpado por morte de crianças e Yanomamis por não ter comprado vacinas contra a coqueluche? Se vier falar para mim que a Globo colocou uma matéria, tipo assim, quase que culpando o Lula, a Globo, todo mundo sabe que é uma emissora, ela é neutra. Ela não puxa saco nenhum nem de outro. Ela vai dar o ok para quem dançar conforme a música dela, correto? Igual o repórter da Globo que estava lá em Paris, lá, ou na Índia, que quis deixar o Lula numa situação constrangedora e se lascou, porque o Lula deu uma resposta digna de um estadista para ele, calou a boca dele e comprometeu a sua carreira de anos na Globo, né? Vamos lá. Dá uma olhada aqui, ó. Não há evidências confiáveis de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja culpado por mortes de crianças e Yanomamis por não ter comprado vacina contra a coqueluche, como parte de um ato deliberado ou crime, não é? Direto. Essa narrativa que às vezes circula nas redes sociais, não é? Mistura fatos reais com exageros de desinformação. Aqui vai o que a notícia verdadeira e checada mostra. Vamos lá? O que está acontecendo de fato? Está acontecendo de fato isso aqui, gente. Ó. Há um surto de coqueluche, uma infecção respiratória bacteriana entre crianças na terra indígena Yanomami, em Roraima, com vários casos confirmados e óbitos registrados recentemente. A fonte é a revista Cenário. Tá vendo? Ó? Saúde envia equipe a Roraima após mortes por coqueluche em terras Yanomami. Revista Cenário, 18 de fevereiro de 2026. Ok? Vamos lá. Existem desafios de cobertura vacinal, né, e acesso à saúde em áreas remotas como essa. O que pode tornar surtos mais graves. Mas as autoridades estão atuando para ampliar a vacinação e o atendimento, ok? O site pega as informações daqui, ó. Serviços e Informações do Brasil, coqueluche, missão do Ministério da Saúde, realizou mais de... Aí vai indo. Bom, sobre a acusação de que não comprou vacinas. Vamos lá? Vamos averiguar isso aí, ô cabo? Hã? A vacina contra a coqueluche já está disponível pelo SUS, Sistema Único de Saúde, como parte do calendário de imunização, através da vacina pentavalente, ou DTPA, ou DTPA, para gestantes. E a cobertura vacinal tem aumentado com ações do Ministério da Saúde. Está aqui, ó, Serviço de Informação do Brasil, ok? A narrativa de que o governo Lula não comprou vacinas e por isso crianças morrem é controvérsia política, é mentira, é apelo, é baixaria de espírito, é inescrupulosidade, é imoralidade, é ridículo o que vocês fazem. E vocês colocam a cara ainda nas redes sociais para falar uma mentira dessa, um fake news dessa, não é? É que vocês não admitem que vocês perderam feio, né? Vamos lá. A narrativa de que o governo Lula não comprou vacinas e por isso crianças morreram é controvérsia política e circula em posts e comentários nas redes sociais, mas não é sustentada por evidências, por provas oficiais de que houve uma decisão deliberada de negar a vacina. Ok? Muito bem. Por que há confusão?
crise de saúde entre os Yanomami tem causas complexas, que incluem acesso desigual à assistência médica, garimpo ilegal, que agrava condições de vida, desafios na logística de vacinação em áreas remotas e histórico de falhas de gestão anteriores, fora o ataque dos garimpeiros, né, que desvia os insumos hospitalares, espanta os médicos, ameaça os médicos, etc, 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 que querem tomar toda a floresta do povo indígena. Vamos lá. Alguns posts nas redes sociais exageram ou simplificam a situação, ligando diretamente a responsabilidade das mortes à compra de vacina, o que não corresponde aos dados oficiais. Está aqui a fonte. Giro Capixaba, Ministério da Saúde envia equipe emergencial para conter casos de coqueluche nas terras Yanomamis, 18 de fevereiro. Vamos lá, 2026. Muito bem. Vamos resumir? É real que houve casos de morte por coqueluche entre crianças Yanomamis? É real, é verdade, está na revista A Fonte Cenário. O governo federal reagiu enviando equipes reforçando a vacinação. Está aqui, ó, Serviço de Informação. Não há provas confiáveis de que o governo Lula tenha deliberadamente deixado de comprar vacinas, causando diretamente mortes a essas crianças, ok? Bom, por hoje é só. Se quiser, amanhã eu volto sobre esse assunto, mas deixando bem claro que é fake news, que é mentira, é ataque mais político, não é? Querendo imputar a morte de 5 crianças ou mais ao governo Lula, alegando aí, de forma mentirosa, maldosa e nefasta, que ele não comprou vacinas para o povo lá dos Yanomamis. Mas é fato. É real, é registrado, é fotografado, é filmado. Eu tenho na mão aquelas 570 crianças que morreram, que foram deixadas morrendo de fome, sem assistência médica, sem assistência de comida, sem nada. Foram tratados como bicho no governo que você apoia, meu caro colega. Tá bom? O governo do Bolsonaro. O pior governo da história brasileira. Gostem ou não gostem. Ok? Até a próxima. Um abraço a todos.